Começou lá? Uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, por mais uma vez estarmos aqui, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. E para nós é um motivo de muita alegria. Talvez você fale assim, está faltando uma pessoa aí hoje. Realmente está faltando. A Gleice não está aqui hoje. Ela está em Resplendor, Minas Gerais, juntamente com a sua mãe. E nós estaremos agora orando, pedindo a Deus para que esteja abençoando a sua vida, abençoando as nossas vidas aqui, nos visitando de uma forma toda especial nessa noite. E eu quero dizer o seguinte, hoje você vai ver que tem um tema, deu errado, comece de novo. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Sobre reinícios nossos diante de Deus, para que realmente o Senhor esteja completando a obra dele. Nunca se esqueça, eu e você somos humanos, ou seja, nós somos falhos. E uma vez como falhos, nós carecemos da glória de Deus. Nós precisamos muito de um agir sobrenatural de Deus. E esse é o desejo do nosso coração nessa noite. Que o Senhor verdadeiramente venha agir de forma sobrenatural. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, para enaltecermos o Teu nome, para Te bendizermos, porque só o Senhor é santo. Ó Deus, não há nenhum outro favor que não seja adorar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. E nesse momento, ó Deus, nós clamamos a Ti que haja a unção do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Que haja um mover do Senhor, ó Deus, neste lugar. Não somente neste lugar, ó Deus, mas na vida de cada pessoa que está sendo alcançada agora por essa transmissão. Ó Espírito Santo de Deus, visita cada um. Começa a tocar no profundo de cada coração. Começa a visitar, ó Deus, cada lar, ó Pai, cada lugar, cada ambiente onde essa transmissão chegar. Nós te pedimos que o Senhor, o Teu Espírito Santo esteja tocando de uma forma muito profunda, porque todos nós carecemos, ó Deus, da Tua glória. Ai de nós, ó Deus, se não fosse o Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor ao nosso lado? Israel que o diga, se não fosse o Senhor conosco, o que seria de nós? Por isso, Espírito Santo, o nosso coração é o lugar ideal, criado de forma perfeita para a manifestação da glória de Deus. E é isso que nós queremos nessa noite, que haja essa manifestação da glória do Senhor. Oh Senhor, nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. De forma simples, mas sincera, nós queremos adorar o Teu nome. Queremos declarar que Tu és o nosso Deus, e que o Senhor comece a gerar no coração de cada um agora uma nova esperança, uma nova perspectiva de que novas oportunidades do Senhor estão diante de nós. Pai, a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então, Deus, começa a esclarecer isso no nosso coração, a fomentar isso na nossa fé e que os nossos olhos vislumbrem isso e que o Senhor nos motive mais e mais. Se conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Senhor. Senhor, que a tua glória venha nos inundar, Senhor. Que a tua presença seja derramada nas nossas vidas. Ó Deus, nós carecemos de ti e nós precisamos provar mais e mais do Senhor. Infelizmente, ó Deus, muitas vezes nós precisamos de algo palpável para crer. Algo palpável, Senhor, para perseverarmos. Mas nesse momento nós queremos te pedir, Espírito Santo, toca nas nossas vidas, toca no nosso coração, não nos deixe prosseguirmos a partir daquilo que é palpável, porque o teu amor, ó Pai, o teu amor é muito concreto, ele é muito real, ao mesmo tempo que ele é complexo, ó Deus, ele é simples de ser vivenciado a partir de uma entrega. Nós queremos nos render a Ti, nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, porque o Senhor nos ama e nós te amamos. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, vem com Teu Santo Espírito, Senhor, no nosso coração e começa a remexer em nosso ser, para que verdadeiramente haja uma rendição total a Ti, para que haja, Deus, verdadeiramente um trilhar segundo os Teus caminhos, segundo o Teu propósito, em nome de Jesus.
Eu quero convidar você, antes de você abrir sua Bíblia, se você está nos acompanhando ao vivo aí, deixe o seu pedido de oração. Nós já temos alguns pedidos aqui. No final estaremos orando por cada um desses pedidos. Hoje é dia 14 de maio e amanhã, dia 15, é comemorado o Dia Internacional da Família. Então, para esse momento, ou seja, em alusivo ao dia 15, ao Dia Internacional da Família, nós traremos uma mensagem especial no domingo. Então, domingo nós faremos um culto especial, ao vivo, para orar pela sua família. Então, desde já, quero deixar aqui o convite para você, para que você esteja conosco no domingo agora, às 19 horas, porque nós temos uma mensagem de Deus para trazer para a sua família, nós temos um recado de Deus para o seu coração e queremos no final fazer uma oração especial consagrando a sua família ao Senhor. Então não perca, no próximo domingo às 19 horas nós estaremos orando, abençoando a sua família, justamente porque essa semana é comemorado amanhã, na sexta-feira, dia 15, o Dia Internacional da Família. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, no capítulo de número 7, o versículo de número 3. Jeremias, capítulo 7, verso 3. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. De novo, assim diz o Senhor, Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Jeremias aqui ele está trazendo uma mensagem ao povo que antecede o período babilônico, antecede o cativeiro. Ao longo dos anos, ou seja, por várias gerações, o povo de Israel teimou em pecar contra o Senhor, teimou em desobedecer ao Senhor, teimou em deixar de cumprir os propósitos de Deus. E por causa disso, o Senhor foi advertindo. O Senhor, na verdade, Deus é um pai que ama seu filho. Então, como você que é pai, você que é mãe, você sabe muito bem que o nosso papel é um papel de suma importância na vida dos nossos filhos. Porque é um papel orientador, é um papel determinante. Porque aquilo que eu falo precisa estar de acordo com aquilo que eu vivo. Se eles ouvem algo de mim e se eles veem em mim contrário à minha fala, eu estarei deturpando o processo de crescimento e amadurecimento e formação de personalidade na vida dos meus filhos. Da mesma forma é Deus conosco. Ou seja, ao longo da nossa caminhada, nós temos um dispositivo na nossa mente, no nosso coração, chamado consciência. É nesse dispositivo que Deus entra de primeira mão para falar ao nosso coração. É nesse dispositivo que Deus age de uma forma muito forte, muito presente, para nos mostrar quando que nós estamos errando. E eu digo não apenas assim, a ação de Deus. A consciência ela já começa a ser formada em nós a partir de uma referência. Ou seja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, os nossos pais, aqueles que são os nossos educadores, eles vão norteando para nós um caminho, dizendo, ó, isso é certo, isso é errado. E nesse processo, a gente vai tendo então uma referência. Então eu sei que se eu sei que algo é errado, e eu pratico aquilo de forma errada, ou seja, se eu me entrego àquele erro,
isso vai fazer com que a minha consciência ela toque, ela dispare um sinal de alerta. Ó, tá errado. Se eu estiver na iminência, ou seja, se eu estiver a ponto de fazer, a consciência vai falar, não faz. E é aí que Deus age. Na verdade, eu não vejo a consciência como um pêndulo de certo e errado. Para mim, a consciência é, na verdade, um pedaço, uma porção, é a grande porção de Deus em nós. E essa porção, ela tende a aumentar à medida que eu alimento a presença de Deus na minha vida. Essa porção, ela tende a diminuir quando eu diminuo a presença de Deus na minha vida. E como que eu aumento ou eu diminuo a presença de Deus na minha vida? Quando eu busco mais ao Senhor. Existem 3 pilares que eles são determinantes no meu processo de relacionamento com Deus. O primeiro é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que eu conheço os feitos de Deus. É na palavra de Deus que eu vejo quem Deus, assim, o que Deus faz na vida de um povo. Como que Deus se manifestou. Eu conheço a história de Deus, eu conheço a criação de Deus. Eu conheço os pontos de partida, a forma que Deus vai agindo, as conduções de Deus na história de um povo até chegar aqui nos dias de hoje. Mesmo que você fale assim, mas nós não temos a Bíblia sendo escrita hoje. Nós não temos a Bíblia sendo escrita hoje porque nós, eu e você, de acordo com o que o apóstolo Paulo afirma em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, eu e você somos cartas de Deus. Então essa Bíblia ela continua sendo escrita nas tábuas do nosso coração para que todos leiam. Então é a palavra que vai me apresentar o que Deus pode fazer. Qual que é o segundo pilar? É a oração. Na oração eu vou conhecer a Deus de verdade. A oração ela vai me levar a experimentar o poder de Deus. É na oração que eu choro, é na oração que eu me debruço, é na oração que eu me rasgo, é na oração que eu ouço a Deus. Aí você fala, mas como que eu vou ouvir a Deus? Ontem mesmo esses dias uma pessoa me perguntou, mas como é que eu sei que Deus fala comigo? A minha resposta para ela foi muito simples. Eu disse para ela o seguinte, que a voz de Deus, ela fala dentro do nosso coração de uma forma muito forte, muito clara. Você não vai ouvir um som dentro do seu ser, mas você tem uma voz falando com você o que é e o que não é para ser feito. Na segunda-feira eu levantei cedo, estava orando e tal, e na hora que eu peguei a Bíblia, assim, pensei, Deus, eu vou abrir aqui, o Senhor fala comigo num texto. Aí Deus falou comigo o seguinte, não, eu não vou falar com você assim, eu falo com você no seu coração. Eu peguei amém, Senhor. E aí eu deixei quieto. E aí Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E nesse ministrar, depois eu participei de uma conferência de pastores online. E nessa conferência de pastores online, um pastor deu uma palavra que veio justamente de encontro àquilo que Deus já estava ministrando. E aí na hora do almoço, que eu estava fazendo almoço, eu também estava assistindo um outro pastor online. E aí esse segundo pastor, da hora do almoço, ele me fez menção de algumas palavras que o primeiro tinha pregado nessa conferência online 2 horas depois. E aí, juntando essas palavras, era justamente aquilo que Deus estava falando comigo. Eu não sou melhor do que você. Então, mas Deus fala com todo mundo. Por quê? Porque nós temos dentro de nós a essência. Então a primeira coisa é a palavra. A segunda coisa é a oração. E a oração vai me levar a experimentar mais de Deus, a ouvir mais de Deus. E a terceira coisa é o jejum. Porque o jejum é justamente a luta do Júnior versus Júnior. Ou seja, eu versus eu. É no jejum que eu vou diminuir a intensidade da minha carne. Vou lutar contra a minha carne. Eu irei fortalecer o espírito. O jejum ele não pode ser apenas a abstenção de ingerir alimentos por um determinado tempo. Não. O jejum, na verdade, ele tem que ter um propósito. Porque se fosse apenas um período onde você não vai ingerir alimentos, você estaria jejuando então a Deus quando você fosse fazer um exame clínico, talvez um diagnóstico de imagem, um outro exame qualquer, que requeresse de você abstinência de alimentos por um determinado tempo, de 8 ou de 12 horas.
Um exame de sangue, dependendo do tipo que você for fazer, é exigido que você fique sem comer por 8 ou 12 horas. Então, estou em jejum. Não. O jejum, você vai abster-se de alimentar-se, seja de sólidos e líquidos, ou só sólidos. E naquele período você vai se dedicar à oração. Tem pessoas que optam em jejum de deixar de ver televisão, deixar de tomar café por um tempo e tal. Eu, Júnior, eu penso o seguinte: se eu quero jejuar para sacrificar a minha carne, eu tenho que mexer ela de forma muito forte. E a forma mais forte que eu tenho é de ficar sem me alimentar por completo. E aí, nesse processo, eu me dedico à oração e o Senhor vai intensificando. São nesses 3 pilares que Deus usa e Deus nos leva para se manifestar a nós. E à medida que isso vai acontecendo, a minha sensibilidade vai acontecendo. Mas quando eu deixo de praticar estas 3 coisas, vai me levando a uma insensibilidade, a um distanciamento de Deus. É como se você estivesse num lugar, imagine você num lugar onde só tem uma luz, vamos supor, um ponto escuro no meio do mato, uma roça. E só tem um lampião ali, você está próximo, você está se enxergando, você está se vendo, você está próximo da luz. À medida que você distancia, aquela claridade ela vai perdendo a dimensão na sua pessoa. Afastar-se da presença de Deus é um processo gradativo. E foi isso que aconteceu com Israel. E nesse momento, o que Jeremias diz? Emendai os vossos caminhos. Ou seja, torne os caminhos agradáveis a Deus. Os caminhos naquele momento não eram caminhos que estavam agradando ao Senhor. E quando eu digo caminhos que agradam ao Senhor, é justamente um caminho de uma convivência, não de uma religiosidade, não de um cumprir preceitos e normas, mas um caminho de um relacionamento, de uma convivência, de uma interação, você e Deus. Você orando e o Senhor falando com você, você adorando o Senhor independente da realidade que você esteja vivenciando. Por exemplo, eu gosto muito de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão no cárcere inferior, acorrentados ali, os pés atados, as costas machucadas pelas chicotadas que tomaram, mas naquele lugar, naquele ambiente, no ponto mais fechado, ou seja, de maior resistência, de maior segurança daquela cadeia, eles estão ali adorando o Senhor. E é nesse contexto de adoração que Deus entra e providencia, Ele quebra as cadeias de todas as pessoas que estão ali, não só de Paulo e Silas. Por quê? Porque eles tornam aquele ambiente estranho num ambiente da manifestação de Deus. Muitas vezes nós achamos que o lugar físico ele é determinante para Deus agir. Não! É a nossa presença e a nossa disposição em transformar aquele lugar a partir da manifestação de Deus, a partir da minha vida e da sua vida. Israel não quer ouvir. Então quando Deus fala, emende os seus caminhos, ou seja, torne os seus caminhos agradáveis a mim. Ou seja, a palavra caminho ela vem do hebraico derek, que significa o quê? O curso da vida. O que Deus quer? A vida de vocês precisa ser uma vida que esteja agradando o meu coração, como um perfume suave, como algo que seja agradável, ou seja, os olhos de Deus vão olhar e dizer assim, é isso que eu queria. Jó no capítulo 1, Deus faz um relato acerca de Jó, que eu gostaria que Deus fizesse esse relato acerca da minha vida. Não que eu quero me colocar no lugar de Jó, mas eu quero uma vida que agrade o coração de Deus. Quando Deus diz para Satanás ali, perdão, acerca de Jó, fala assim, vistes o meu servo Jó. Só essa frase, eu não vou nem mencionar o restante, né? Íntegro, fiel, temente a Deus, que é para... Só essa parte que diz assim, vistes o meu servo Jó, Deus já fala com água na boca. Eu vejo Deus falando ali com prazer. E é isso que Deus está falando aqui em Jeremias 7:3. Ou seja, eu quero que o caminho de vocês gere prazer no meu coração. É como aquele pai que vê o filho caminhando segundo o coração dele. E aí o coração de Deus começa a se alegrar.
E aí Deus tem feito o seguinte: veja, medai os vossos caminhos, perdão, as vossas obras, ou seja, o trabalho de vocês, a ocupação de vocês, o negócio de vocês, aquilo que vocês têm feito, aquilo que vocês têm gerado, não pode ser movido de corrupção, não pode ser movido de passar a perna no outro. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes a gente quer dar um jeitinho. A vida do crente não é uma vida de dar jeitinho. A vida do crente é uma vida de agradar o coração de Deus. Talvez você fale assim: ah, mas crente, até o diabo crer. Então vou corrigir, vou trocar para você. A vida do cristão não é uma vida de dar jeitinho. A vida do cristão não é uma vida cheia de gambiarras. A vida do cristão não é uma vida cheia de situações onde deixa pendência. A gente não é perfeito, não, nós não somos. Qual que é o meu desafio? O meu desafio é que a minha vida, o meu trabalho, a minha ocupação, o meu negócio, tudo que eu faço, tenha Deus no meio. Deus, às vezes, quando eu estou errado, Deus fala assim: ó, você não devia ter feito isso. Você não devia ter falado assim. Então hoje eu tenho muito lutado com isso. O Senhor, muda a minha essência, muda a minha natureza. E aí Deus fala o quê? Farei habitar, ou seja, eu instalarei vocês neste lugar. Mas eles já estavam ali. Preste atenção. Eles estavam naquele lugar. Mas por que Deus diz assim, de habitar, ou seja, de instalar-los ali? De trazer descanso em paz e segurança? Porque eles estavam perdendo a posse daquele lugar devido às atitudes. Eles já haviam perdido, mas Deus não havia removido. Aquilo já não pertencia mais a eles, mas eles ainda estavam ali. Mas por quê? Porque deixaram de honrar ao Senhor, ou seja, estava tudo dando errado. E por que estava dando errado? Porque eles não conseguiam mais, ou não queriam, o coração estava insensível para ouvir a Deus. Mas aí o que Deus faz? Jeremias capítulo 18, verso 3, 4, a palavra do Senhor diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rochas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Verso 5, então veio a mim a palavra do Senhor. 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deu errado. E aqui o texto não diz o porquê que deu errado, só fala que deu errado. Estava ali na olaria, o vaso sendo moldado, e de repente o vaso deu errado, se estragou nas mãos do oleiro. E quando se estraga nas mãos do oleiro, o oleiro pacientemente começa o processo, e nesse processo que ele começa de novo, ele vai dando segundo lhe pareceu, ou seja, é como se surgisse uma nova inspiração, a inspiração fosse renovada, e aí Deus começa a fazer de novo. Eu quero dizer para você o seguinte: não é difícil dar errado, da nossa parte não. Por que não é difícil? Porque a gente é regido pelo nosso coração. Quantas vezes a gente erra querendo acertar? E quando eu digo errar, não é fazer aquilo que é pecado, não. Às vezes uma escolha, que você pensa que a escolha está certa, e quando você vai ver, o fim não é proveitoso. E muitas das escolhas que nós fazemos, elas determinam a nossa vida. Um casamento fora do propósito de Deus, ele determina a sua vida. Uma escolha de uma profissão que não é aquilo que realmente você queria, determina a sua vida. Várias situações, um pedido de demissão fora do tempo, um pedido de demissão porque você acha que a empresa não está te reconhecendo como deveria, e aí você pede demissão e fala, vou para outro lugar, e se não abre a porta de outro lugar, a sua vida é determinante para a sua vida. Então várias escolhas são determinantes para as nossas vidas. E o que eu preciso fazer? Senhor, eu não quero escolher se não for da tua vontade. Por exemplo, Josué capítulo 6, Josué tem uma grande vitória com o povo de Israel sobre a cidade de Jericó. Mas por quê? Você vai ver que no capítulo 6, Josué ouve
com todos os detalhes de Deus o que iria acontecer. Primeiro aparece um homem com espada na mão, espada no, e fala: vou te dar essa cidade. Beleza. Depois diz: você vai cercar a cidade por 7 dias, cada dia você vai com o povo cercando, e Deus dá o direcionamento, a arca da aliança vai na frente, tal, tal, tal. No 7º dia você vai dar 7 voltas, e na 7ª volta vai tocar a trombeta e a muralha vai cair. Beleza, caiu. Deus nem disse que ia cair, mas Deus falou, do jeito que Deus falou, ele cumpriu, os muros caíram. A cidade foi destruída. Eles tomaram a cidade de Jericó. Capítulo 7, contra Ai. Josué faz como antes. Manda os espias, olha, os espias voltam e diz assim: Josué, com 2 ou 3 mil a gente fecha a conta e passa a régua. E aí o que acontece? Eles perderam. O texto enfatiza o pecado de Acã. Mas no capítulo 7, você não vai ver Josué ouvindo Deus falar com ele. Josué se deixa levar pela instrução dos espias. E aí eles perdem a batalha, volta, Josué se humilha perante o Senhor e Deus fala assim: mas por que você está se humilhando? Ah, porque a gente perdeu. Tem pecado. E aí o pecado é descoberto. Capítulo 8 de Josué. Primeiro versículo. Deus chega para Josué e fala assim: pega todos e vai para possuir Ai. Ou seja, 30 mil. O que eu quero dizer para você? Nós precisamos ouvir o Senhor. Por mais que nós tenhamos pessoas experientes ao nosso lado, pessoas que são assim, que estão conosco em todas as coisas, que dão aquela instrução: não, só isso é suficiente. Eu e você precisamos ouvir o Senhor. Se eu e você deixarmos de ouvir o Senhor, como diz o mineiro, o trem dá errado. E aqui o que está acontecendo? Deu errado, começa de novo. Deu errado na olaria, Deus moldando o povo. Aí o que acontece? O oleiro começa a moldar de novo e vai moldando. Aí Deus fala o seguinte: não poderia eu fazer isso com a casa de Israel? É lógico que pode. É lógico que pode. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas se houver resistência no meu coração e no seu coração, vai ser doloroso para nós. Então quero dizer para você o seguinte: deu errado, não desista. Deu errado, não se culpe. Deu errado, não contenda com Deus. Deu errado, volte aos pés do Senhor. Se humilhe, chore, jejue, mas ouça Deus. Ouça o Senhor. Deus ama. Deus nos ama de uma forma muito grande. Deus não quer que a nossa vida seja um rio de lágrimas no nosso coração. Deus tem prazer na vida dos seus. Deus tem prazer. Então, quando deu errado, volta. Senhor, onde que eu errei? Foi isso que Josué fez no capítulo 7. E Deus falou: por que você está se humilhando? Tem pecado. Mas se Josué tivesse ouvido a Deus antes de invadir Ai, antes de enfrentar Ai, o que iria acontecer? Deus ia falar assim: não vai ainda não, porque tem um negócio errado no meio de vocês, tem um pecado. Deus revelaria o processo antes. Por que deu errado? Porque depois que foi buscar a Deus. Se eu e você buscarmos a Deus, se eu e você nos deixarmos ser levados pelo sim ou pelo não de Deus, não vai dar errado. Porque o que Deus quer? Deus quer que os nossos caminhos sejam agradáveis aos olhos dele, que a obra das nossas mãos seja agradável a ele, para ele nos dar posse, ele nos instalar, trazer paz, trazer segurança. Ou seja, Deus se estabelecer no nosso meio. Por isso, o que Deus faz aqui? Jeremias capítulo 18: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Glória a Deus. Então o que eu digo para você? Eu vou dizer para você o que eu estou vivendo. E hoje de manhã, hoje de madrugada, eu estava orando e eu falei essa palavra para Deus: Senhor, faz de mim o que bem te parecer. Não se importa comigo não, Senhor.
Eu sou como oleiro nas mãos do Senhor. Faz segundo bem te parecer. Sabe por quê? Porque eu não quero que a minha vida seja uma sucessão de erros. Eu quero que a minha vida seja uma vida de agradar e adorar o nome do Senhor. Preste atenção. Muitas vezes o nosso foco, o nosso objetivo é que a nossa vida seja uma sucessão de coisas acertadas. Ou seja, que nós sejamos bem-sucedidos. O ser bem-sucedido em Deus é resultado de uma vida de relacionamento com Ele. Deuteronômio capítulo 28 diz assim, eu vou ler para você. Deuteronômio 28, a partir do verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, preste atenção, a ordem é eu ouvir a voz de Deus e honrá-lo e agradá-lo. E as outras coisas serão acrescentadas, como Jesus reafirma essa palavra em Mateus capítulo 6, verso 33. Com outras palavras, Jesus está reafirmando isso. Então, meu querido, minha querida, se deu errado, começa de novo. Mas começa como? Emendando os seus caminhos, ou seja, faça dos seus caminhos que sejam agradável ou bom aos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Então o Senhor nos vê. Salmo 139, eu gosto muito desse salmo, onde o salmista diz aqui, eu estou fazendo questão de ler para não deixar dúvida para você. Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Esse é o Deus que quer que os nossos caminhos sejam bons e agradáveis aos olhos dele. Deu errado, começa de novo. Mas eu queria que você começasse de novo da seguinte forma. Senhor, se tu quiseres, tu podes fazer. Como Jeremias diz aqui no capítulo 18, no verso de número 6. Deus fala com ele o seguinte: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Gente, vamos ficar na mão de Deus. Ainda mais esses dias, nós vivemos tempos instáveis, nós vivemos situações adversas. A gente literalmente não sabe como vai ser o dia de amanhã. O próprio Jesus, no capítulo 6, verso 34 de Mateus, ele diz: deixe a cada dia o seu mal. E se a gente for observar hoje, as notícias que chegam aos nossos ouvidos, ao nosso coração, são notícias mais de males do que de bens. Mais de destruição, de morte do que de vida. Ou seja, nunca nós, essa geração, vivenciamos algo tão contundente para dependermos tanto de Deus. E aí, não poderei eu fazer de vós, vocês são como barro na minha mão. Deu errado, se coloca na mão de Deus. Mas fala assim: Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser. Faz do jeito que o Senhor quiser, porque eu não quero mais fazer do meu jeito.
eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que verdadeiramente Deus faça algo forte no seu coração. Eu quero que os seus caminhos sejam caminhos que sejam agradáveis a Deus. Quando eu digo agradável, não é um caminho de perfeição. Quando eu digo agradável, é um caminho que você vai caminhar junto com o Senhor. E quando você estiver na iminência de cair, ou seja, você estiver na iminência de falhar, na iminência de dar errado, a oração do Pai Nosso, ela diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, verso 13. Então tá para dar errado, fala assim: Senhor, tem misericórdia. Não deixa eu falhar, não. Não deixa eu errar, não, Senhor, porque eu não quero mais fazer aquilo que entristeceu o teu coração. Fecha os seus olhos. Eu queria que, se você estiver ao lado do seu familiar agora, que você pudesse pegar na mão da sua família, do seu familiar, né? E pedir ao Senhor que Ele venha endireitar os nossos caminhos, emendar os nossos caminhos, que Ele venha corrigir o curso da nossa vida, que Ele venha nos colocar nas mãos, verdadeiramente fazer de nós segundo o seu coração. Ou seja, não poderei eu fazer de vós como esse oleiro fez ao barro, ao vaso, naquele momento, ó casa de Israel. Não sois vós como barro nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, ô Senhor, tem muita coisa dando errado na nossa vida. Não que a gente viva uma sucessão fora, quebrando mandamento, pecando, não é isso, Senhor, mas muitas vezes boas intenções no nosso coração, ideias que nós temos, planejamento que fazemos, acaba não logrando êxito, Senhor, porque lá atrás nós temos deixado de ouvir a Tua voz e temos deixado de estabelecer um relacionamento profundo contigo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento que a Tua glória seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha nos transformar, ó Deus, segundo o Teu coração. Que nós, ó Deus, nos colocamos como barro nas Tuas mãos e o Senhor pode fazer de nós aquilo que bem te parecer, porque nós queremos ser moldados por Ti. Muitas vezes, ó Deus, uma ação nossa, uma atitude, um pensamento, um deslize nosso, faz com que nós nos desmanchemos nas Tuas mãos. Ó Pai, no nome de Jesus, eu quero que o Senhor venha fazer da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, ó Deus, aquilo que bem te parecer, para que o Teu querer se cumpra em nós. Ó Deus, tem misericórdia, nos perdoa, Senhor, pelas vezes que deu errado. Tem misericórdia, ó Deus, e nos perdoa pelas vezes que nós ouvimos o nosso coração e nós não atentamos à Tua voz. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nós não queremos agir segundo o nosso querer mais, mas queremos literalmente entregarmos nossas vidas a Ti e Te pedir, conduza-nos, ó Deus, segundo o Teu coração, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar nas Tuas mãos a vida da irmã Conceição, ó Deus, a vida, ó Deus, da Iesca nesse momento, a vida da Natalina, Senhor, que está em recuperação da cirurgia, a vida de cada pessoa, ó Deus, que está aqui conosco nesse momento, o Bruno Barroso, o Robson, Romildo, o Delma, Júlio, o Ademir, o Emerson, o Ludolf, o João Carlos, ó Pai, a Vanéia, Senhor, a Lídia, a Carla Xavier, ó Deus, a Gleice e tantas outras pessoas, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. A Meirielle, Senhor, o seu Tony, a Rutilene, o Laranja, o Agostinho Abreu, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. A Flor, Pai, toma essas vidas nas Tuas mãos. Vem derramar, ó Deus, uma porção especial do Senhor. Renova a nossa paixão, ó Pai. Toma a nossa igreja aqui, ó Deus, a Metodista de Jardim Camburi nas Tuas mãos e nos conduza segundo o Teu querer.
aquelas pessoas, ó Deus, que estão sendo alcançadas por essa transmissão, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Famílias enlutadas, ó Deus, como a família do irmão Quirino da Igreja Metodista de Goiabeiras, que perdeu o seu ente querido, ó Pai, traga o consolo do Senhor. E quantas outras famílias enlutadas que têm perdido entes queridos por N situações, eu te peço, ó Deus, sê com essas famílias. A Tua palavra mostra que o Espírito Santo, Ele é consolador. Então que haja o consolo do Senhor nesses corações, ó Pai. Porque só o Senhor para suprir, para tirar essa dor, porque o Senhor sabe o que é essa dor quando o Senhor viu o Teu Filho Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. Senhor, resta-nos ainda alguns dias dessa semana. Nós te pedimos que seja um restante de semana abençoado. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor venha suprir as nossas necessidades. Eu quero te agradecer por cada vida que tem nos acompanhado, Senhor, ao longo desses dias, ao longo desses cultos. Senhor, sê conosco, Pai, e nos abençoe de uma forma toda especial, no nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre todos os seus, hoje e sempre. Amém, amém e amém.